Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre economia. O tema desse vídeo aqui, dessa aula, vai ser a inflação no Brasil. Quero entrar aqui para você em mais detalhes para que você possa entender o que é a inflação, como que ela funciona e como que ela pode afetar os seus investimentos. Você que é trader, tá? Você que opera na bolsa de valores, você não precisa ser um mestre aí, um PhD, um ultra especialista em economia. Mas é importante você ter uma ideia, pelo menos um entendimento básico dos principais assuntos econômicos, porque eles interferem na bolsa e você sabendo interpretar alguns dados, você pode ser mais assertivo nos seus investimentos na hora de você alocar na bolsa de valores ou na hora de você alocar em renda fixa. Como exemplo, eu trouxe aqui o site da Investing, na parte que eles têm o calendário econômico. Esse calendário econômico ele é disponibilizado em vários sites de notícias econômicas. Você que está chegando agora na bolsa, calendário econômico ele vai trazer para a gente ao longo da semana os principais eventos no Brasil e no mundo. Então é bom você ficar a par do calendário econômico para você ver as notícias ali que podem movimentar os principais ativos no dia. E para a gente bater esse nosso papo, então vamos dar uma olhada na inflação. A inflação que é divulgada aí uma vez por mês no Brasil, mais ou menos na segunda semana, por volta do dia 10. Aqui no site da Investing, se você clicar em cima do campo aqui, da taxa da inflação, ó, vou abrindo uma nova guia para a gente poder estudar, tá certo? Então, o site da Investing, aí ele vai trazer em detalhes a notícia, o que é, como que ela funciona. Se você ainda não sabe, se você ainda não tem experiência, eu recomendo, acho o site da Investing bastante interessante, bastante educativo, porque cada notícia que você clica, eles trazem aqui para a gente um resumo, uma explicação do que já é aquele dado. Então, num primeiro momento, a inflação, né, no caso aqui, no nosso estudo aqui, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Ajustado. Então, num primeiro momento, o que é o IPCA? Você vem aqui, ó, tem o descritivo, você vai ler. Primeira vez que você lê, você vai entender alguma coisa. Na segunda, na terceira, você já absorveu o conteúdo e você passa para frente. Então, você acompanhando o calendário econômico, você, ao longo do tempo, ao longo aí de alguns meses, você já vai começar a entender um pouco sobre economia no Brasil, Estados Unidos, Europa, Japão e assim por diante. O que é a nossa inflação? É o índice de preços ao consumidor que mede a variação de um conjunto, né, uma cesta, um grupo de produtos e serviços habitualmente consumidos por uma família, pela sociedade ao longo do tempo. Essa medida aqui da inflação no Brasil, ela acontece mês a mês e a gente vai tendo uma ideia se os preços estão subindo muito, se eles estão corrigindo um pouquinho, se eles voltam a subir, para a gente saber como que está esse cenário de inflação. Importante a gente acompanhar a inflação para você ter um comparativo aí com os seus investimentos, porque a inflação ela vai corroendo o seu poder de compra. Agora, aqui tem a sequência da explicação, tá? Acho que vale a pena depois você dar uma lida com calma, mas para facilitar a sua vida, eu trouxe aqui um gráfico com dados macroeconômicos aí do Brasil. Então a gente tem aqui a primeira coluna são os juros e a segunda coluna é a inflação. Inflação ela é definida pelo Conselho Monetário Nacional, a parte de economia do governo. Ela tem uma meta. Hoje a nossa meta, gravando esse vídeo aqui para você em fevereiro de 23, é de 3,25% ao ano, mas existe um intervalo, isso aqui 3,25% ao ano seria o centro da meta, mas ela pode ficar nessa banda de até 1,5% para cima, 1,5% para baixo. O Banco Central ele vai ajustando os juros aqui para que a gente tenha
o controle da inflação. Nesse gráfico aqui é que a gente vai começar a entender a relação da inflação. Inflação é por essa linha laranja e os juros por essa linha azul. Se a inflação ela começa a subir muito, qual que é a leitura que a gente faz? Que existe muito dinheiro em circulação na economia, um dinheiro em excesso, ele exige, né, ou tende a despertar uma demanda maior por produtos e serviços. As pessoas com mais dinheiro no bolso, elas vão comprar mais produtos, vão comprar eletrodomésticos, vão comprar carros, vão viajar, vão sair para passear, para jantar, comer fora, enfim. A galera aí com dinheiro no bolso tende a aumentar o consumo. Só que a nossa indústria, colocar assim, o setor, né, vamos colocar aqui, produtos e serviços, ela tem uma capacidade de oferta, ela tem uma capacidade de fornecer produtos e serviços na economia. Se o consumo ele vem aumentando de forma descontrolada, vão acabar produtos e serviços no mercado. Por exemplo, vamos imaginar que a população está com muito dinheiro no bolso, né? Desemprego baixo, muita gente empregada, ganhando bem, então a renda da sociedade aumentou. Pode haver uma escassez de carros, por exemplo. Todo mundo com dinheiro no bolso, todo mundo acabou entrando para comprar carro zero, financiamento e uma escassez de carros. Então, o que acontece? A gente vai ter um processo de inflação, já que a indústria de carros, naquele momento, a oferta que ela tem é menor do que a demanda, ninguém vai deixar dinheiro na mesa. Então, ocorre o quê? Ocorre um aumento dos preços para equilibrar a oferta com a demanda e assim ter uma maior lucratividade. E como que o Banco Central faz para controlar essa inflação que de tempos em tempos ela começa a ser desenfreada? O Banco Central ele vai mexer nos juros. Então você pode ver aqui nesse período, ó, nessa tabela que eu tenho de janeiro de 21 para cá, nós tivemos um avanço da inflação e o Banco Central foi correndo atrás dela, elevando-se os juros. Até que aqui, ó, começo de 22, nós tivemos a inversão da curva, juros no Brasil continuou subindo, a inflação estabilizou e aqui começou a cair. Como que os juros interferem na inflação? Para a gente poder entender. Então, se você tem aqui, ó, uma taxa de juros baixa, fica mais barato, por exemplo, você vai comprar uma geladeira parcelada aí no cartão, 24 vezes, 36 vezes. Com um juro menor, essa parcela ela fica mais baixa, cabe no bolso. Então, aumenta-se o consumo. Fica mais barato, por exemplo, o financiamento da casa própria, financiamento do carro, a rentabilidade, os investimentos de renda fixa com o juro lá embaixo, eles rendem pouco. Então a população acaba tendo um estímulo, eventualmente, para investir na bolsa de valores, investir num negócio próprio, já que deixar o dinheiro parado ali na poupança ou na renda fixa vai render pouco. Então esse juro baixo aqui, ele vai estimular a economia, vai fomentar o consumo, que por tabela vai aumentar a nossa inflação. Agora, chega um ponto que a inflação está tão alta que começa a estagnar a economia. Os preços chegam num patamar elevado que não cabe mais no bolso do brasileiro, então o Banco Central ele precisa agir, ele começa a subir o juro para controlar a inflação. Então aí, por exemplo, ó, nesse patamar agora, que a gente está com juros aqui na casa de 13,75%, você pode ver que a inflação começou a corrigir. Por quê? Com os juros aqui em cima, fica muito caro, por exemplo, você financiar sua casa própria. Então, o mercado imobiliário sente, porque as parcelas dos financiamentos elas ficam muito caras, não cabem mais no bolso do brasileiro. Vai tentar comprar o seu carro zero aí para você ver quanto que custa a parcela no mês.
De novo, eletrodomésticos, móveis, viagens, etc., fica tudo caro. Com a taxa de juros lá em cima, então a gente tem um freio, a gente tem alguma coisa segurando o ímpeto de consumo, segurando a economia, por isso que a inflação desce, tá? Agora, em termos de investimento, você sabe que uma inflação subindo, muito provavelmente vai puxar os juros para cima, porque o Banco Central vai agir para controlar, para trazer inflação para a meta. Então, se você tem um juros aqui em cima, ó, pensa um pouco como um investidor, né? Juros aqui na casa de 13,75%. Ele pode, por exemplo, montar a sua carteira, alocar o seu dinheiro em renda fixa, que ele vai ter um rendimento bastante interessante, bastante satisfatório, sem correr o risco da bolsa, o risco de mercado da bolsa. Oscilação dos preços, notícias, crise política, crise econômica, etc. Então, quando a gente tem um cenário de elevação de juros altos, em tese, tá? Em tese, a gente pode ter a bolsa caindo, justamente pela relação de custo-benefício, já que na renda fixa, com menor risco, eu vou ter uma rentabilidade maior. E quando a gente tem um cenário, pegar esse cenário aqui que os juros no Brasil eram baixos, quando a gente tem um cenário de juros baixos, em tese, a gente pode ter uma bolsa subindo. Porque o investidor pensa, bom, com juros a 2% ao ano, quando a gente estava aqui com juros em 2% ao ano e a inflação em 4,5%, o que o investidor pensa? Se eu deixar meu dinheiro na poupança, num CDB de banco, no tesouro, a rentabilidade média aí que eu vou ter naquele momento com os juros, né, com a Selic, vai me render muito pouco e eu vou perder, inclusive, para a inflação. Então, eu preciso me mexer. Eu preciso colocar o meu dinheiro. Eu posso colocar o meu dinheiro na Bolsa de Valores, por exemplo, esperando ganhar com a valorização do papel, com os dividendos das ações. Posso ir para o mercado imobiliário, seja o mercado imobiliário físico, como os fundos de investimento imobiliário. Uma série de outros fatores, até para o empreendedorismo. De repente o investidor pensa, bom, deixar meu dinheiro parado a 2% não é interessante, eu vou abrir uma loja, uma franquia, um negócio, porque de repente eu posso ter um retorno aí de 20, 30, 15% ao mês, alguma coisa assim. O investidor vai para o risco, tá? Juros lá embaixo tendem a jogar o investidor para o risco e juros aqui em cima tendem a jogar o investidor para algo mais conservador, tá certo? Cenário de dólar também, para a gente finalizar essa aula aqui para você. Os juros aqui embaixo, então, o real frente o dólar tende a se desvalorizar, porque o investidor vai pensar, bom, o Brasil com juros baixos rentabiliza pouco, então não é interessante eu ter reais para investir no Brasil nesse momento que ele paga pouco. Então, um juro baixo tende a derrubar o real, agora um juro alto tende a valorizar o real perante o dólar, porque o que o investidor pensa? Vou converter os meus dólares em reais, já que o Brasil está pagando um juro alto, eu quero aproveitar essa onda aqui de investimento, tá certo? Então, qual que foi a ideia dessa aula aqui, né? Em economia, todos os dados eles estão correlacionados. Então, eu quis fazer essa aula para que você pudesse entender o que é a inflação, como que ela oscila, né? Esses ciclos aqui de alta e de baixa, qual a função dos juros, a principal ferramenta de política monetária para controlar a economia, e como esse cenário aqui de juros e inflação, eles podem determinar para onde vai o dinheiro, se o dinheiro vai para o risco ou se o dinheiro fica represado em algo mais conservador, tá certo?
Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito legal ter você aqui acompanhando os meus conteúdos. Deixe aí a sua curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber em primeira mão os avisos dos vídeos novos que eu coloco por aqui. E também deixo o convite para você me seguir no Instagram, @rodrigo.rebec, onde tem mais conteúdo, mais um canal de contato para a gente bater papo aí sobre o mercado financeiro, tá certo? Grande abraço para você, sucesso e até o nosso próximo vídeo.